Então, não, vamos embora. Jaime, em Diga. primeiro lugar, eu quero dar uma boa noite aqui para você, uma boa noite para todo mundo que está aqui, que está nos acompanhando agora. Quero muito, Jaime, te agradecer. Saiba que, assim, que eu sou seu fã já há muito tempo. Eu já disse isso, inclusive, para você, que você é a figura, assim, é a pessoa que eu sonho um dia, quando eu crescer, eu quero ver, eu me espelho em você, eu quero ser feito você, entendeu? É, Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e sim, assim sim. foi de um aprendizado muito grande, entendeu? Eu acho a forma que você dirige, que você conduz, é algo assim que me chamou muita atenção. É muito comum você perceber que as pessoas confundem a direção, né, o poder de estar ali na frente de um trabalho com o autoritarismo, com essa coisa de que tem que ser arrogante, de que tem que Sim, sim. ser impor esse respeito, né, goela abaixo. E assim, eu achei fantástico essa tua forma de lidar com as pessoas, de estar dirigindo e de ter educação, sabe, de você ganhar o respeito da equipe pela sua competência e não pela imposição, sabe, da sua moral ali por estar na direção. Isso é uma coisa que eu admiro muito e me espelho muito nisso. Espero um dia realmente conseguir aprender isso, cada vez mais isso aí com você, sabe? E Ah, além do seu talento, assim, os arranjos que eu já escutei seus, assim, são incríveis, assim, tudo soa muito bem. As soluções que você consegue arranjar em discos que eu já escutei, por exemplo, de Bethânia, tem músicas que ela fez gravação, assim, ela gravou músicas que são aquelas versões que você imagina que depois de fulano de tal gravar, tire do catálogo porque ninguém grava mais. E você conseguir surpreender, fazer uma versão para a música de deixar o povo de queixo caído, assim, de dizer, pô, não era não. Jaime conseguiu fazer um negócio aí que desbancou todo mundo, entendeu? legal. Então, isso é muito incrível. Né? Então, eu queria agradecer muito e eu queria iniciar com algumas perguntas para a gente, de repente, ir traçando uns caminhos aqui. Tá, Depois, eu queria abrir para que os alunos aqui, alunos e professores, pudessem interagir com a gente, também ficar perguntando e, e pronto, saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Se tá. você também tiver alguma fala, quiser falar alguma coisa também, você fica à vontade, a hora que você quiser falar, entenda que isso aqui é um bate-papo, por Tá isso eu bom. tinha te explicado que é uma coisa assim, é como se fosse uma conversa. A ideia da gente aqui é tirar esse negócio do vírus da cabeça por um tempo e a gente descontrair, entendeu? E a Tá gente certo. falar de coisa boa e a gente tentar se divertir agora, esquecer um pouquinho disso, mas a gente ao mesmo tempo também aprender com a sua experiência. Joia? Bom, eu agradeço o convite, viu, Maurício? E dou uma boa noite ao povo todo aí, o pessoal que está chegando, os que já estão aí. Já estou vendo aqui o André Pimentel, César Rodrigo, Lucas Silva, os caras estão aí. E tem Pablo César, toda hora tem assim o que você falou, né? Alguém entra e sai, acho que é a conexão, né? Então, boa É a noite, conexão. pessoal. Estamos aí, vamos ver o que eu posso responder se eu estou à altura. Vamos lá. Joia. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente ir norteando a conversa da gente. E aí depois o pessoal que fica à vontade para fazer algumas perguntas. Só vou pedir para que lembrem de deixar os microfones desativados. E eita, pedi aqui para Manuel, você deixou aqui um modo de compartilhamento de tela. Se você puder tirar essa tela daí, ajuda a gente. Então, deixar os microfones desativados e só abrir os microfones na hora de perguntar. Tá joia, Tá, gente? isso aí é importante. Então, lá vai. Ô Jaime, queria saber o seguinte: quando você começa um trabalho da direção, seja de um disco, seja de um show, você segue algum critério, você segue algum passo a passo? Existe de repente assim um cronograma que você tenta obedecer? Eu sei que CD é uma coisa e show é uma coisa diferente, né? A Uhum. Bethânia tinha muito dessa coisa cênica envolvida no trabalho dela, tinha muito essa coisa de envolver toda essa área cênica, de ter uma iluminação, ter uma cenografia. Eu sei que às vezes se ensaia num estúdio que é muito distante do que vai ser no dia do show.
então às vezes a configuração do palco não ajuda, né? Assim, eu queria saber um pouquinho como é que tu para pensar, né? Assim, cada artista, cada disco tem uma estratégia diferente, ou você normalmente segue uma linha? Existe tipo uma fórmula que você segue que isso funciona para você? Olha, na verdade, não existe fórmula nenhuma. Eu sou autodidata, tá? Passa longe de mim qualquer coisa relacionada com formação como diretor musical. Por exemplo, um cara da Broadway, aqueles maestros maravilhosos que tem lá, senta no piano, toca tudo, prepara os atores, passa as melodias junto, escolhe a pessoa X que cantou numa região, soprano, que poderia ser o protagonista principal da peça, não sei o que, trabalha com uma coisa muito da formação mesmo musical, né? Com muita informação. Eu trabalho também com muita informação, mas foi um caos o meu aprendizado. Eu não sabia música até 18 anos. E com 18 anos, com 15 anos, eu já era o diretor de um conjunto com 12 componentes. Então, o que tem aí? Tem muito de improviso, tem muito de percepção auditiva, né? Que inclusive me prejudicou muito na questão de leitura, porque eu tinha um ouvido tuberculoso, como dizem aqui, né? Um ouvido muito aguçado, e que provoca uma certa preguiça na hora de você estudar. Porque você escuta uma vez, o cara que tem um ouvido como eu, escuta uma vez e já aprendeu. Quer dizer, isso quando eu era jovem, né? Agora já mudou. Então, não existe assim, um método de... O que é certo quando você vai fazer uma produção musical é, primeiro, entender que o artista não é você. Se tem um ou dois artistas nesse projeto, entender a personalidade daquele artista. O que é que se pretende com esse show? Qual vai ser a estética desse show? Né? Se vai ser... Você tem que conversar com o cenógrafo, você tem que participar dos debates, das ideias que estão acontecendo. E muitas vezes acontece de você ter que trabalhar a música em função da cena, e muitas vezes a sua proposta musical, o seu arranjo, modifica a cena. Isso não só na coisa do palco, como também no estúdio. Né? Você vai com uma ideia e também tem sempre... os músicos, os colegas, muitas vezes, você sabe disso, eu trabalho assim, eu não imponho nada, eu trago arranjo escrito, coisa, mas eu sou totalmente aberto às pessoas darem sugestões, e é super natural isso. Então, muitas vezes, um arranjo é modificado. Isso quando faz o arranjo. Agora, a questão da direção musical, além do conhecimento e da, vamos dizer, da esperteza, da rapidez de interpretar as coisas, eu acho que, modestamente, o espírito de liderança é importante. Porque, isso que você falou, você tem que tirar o máximo do músico, do artista, sabendo do que ele é capaz. Você não pode ter a arrogância de achar que ele vai fazer o que você quer que ele faça, porque você quer atingir um nível técnico excepcional, que você quer mostrar que é o cara que sabe escrever, que vai escrever uma puta de um arranjo, o cantor vai ter que se adaptar. Não. E o músico também tem que tocar muito. Então, o que acontece? Tem um mandamento que eu aprendi no livro do Henry Mancini, aquele compositor de trilhas norte-americano, né? Pantera Cor-de-Rosa, aquelas coisas. Ele diz assim, você tem que fazer a sua direção de acordo com o material que você tem na mão. Você tem que saber, você não vai chegar lá com um arranjo fenomenal, não sabendo quem são os músicos que vão trabalhar. E você sabendo quem são, você pode tirar o máximo deles sem forçar uma barra. Eu trabalho sempre pensando nisso, né? Às vezes trabalho com músico excepcional mesmo. E não precisa daquilo tudo. Quando o cara começa a tocar muito, menos. Né? Então, acompanhar a ideia do artista, ir com ele, né? Entender o que o artista está pensando. Porque forçar uma barra de uma estética sua não é uma opção, tá?
Vou citar um exemplo bacana de uma mudança de rumo num arranjo que modifica uma cena. Vocês devem conhecer o arranjo que eu fiz para a Bethânia do Yaya Macemba, música do Roberto Mendes, que é uma música que começa assim: que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro. Aí entra um ave da vida, um negócio, que negócio, aquelas baquetinhas que usam no candomblé. Isso. Essa música chegou para mim, era um shot. E Bethânia começou a ensaiar no estúdio, aquilo não ia, não andava, não rodava. Eu falei, Bethânia, tem alguma coisa errada com essa música. E aí é onde o diretor musical também tem que ter uma percepção do texto que é falado numa música. Você vai falar um texto sobre navio negreiro, cantando um shot com um triângulo de sanfona, não dá, cara. Não dá. Eu falei para a Bethânia, tem alguma coisa errada, não pode ser shot isso. E aí eu inventei esse negócio e virou um negócio híbrido que mistura samba reggae com samba de roda. Mas o que puxou, que trouxe a música foi o Agdavi. É aquele negócio de noite mais funda, calunga. Então isso deu um poder à música que ela, como shot, não teria. Então, assim, você está aberto a mudar as coisas, você está aberto às ideias, você acompanhar o cenógrafo, o diretor, muitas vezes tem ideias delirantes. O Paulo Verata era um diretor criativo pra caramba, então aparecia com as ideias que às vezes eu falava, gente, não dá para fazer isso, mas ia para casa e ficava pensando. Então, o diretor musical tem que juntar tudo isso, os músicos, a técnica de cada um, entender a capacidade que cada um tem, até onde pode ir, não pedir uma coisa que não dá para fazer, porque, como diz o Henry Mancini, no final, se estiver soando estranho, não é porque é vanguarda, não, é porque é ruim mesmo. Mais ou menos. Maravilha. Ó, seguinte, né, a gente teve um jantar que a gente fez junto, que foi oferecido lá por Gonzaga Leal. Sim. E provavelmente você não vai lembrar, obviamente, de toda a conversa ali, até como eu também não vou lembrar, mas teve uma situação que Cláudio, que era quem fazia a direção de Gonzaga, ele citou que eles gravaram um disco com um grupo dele chamado Sagrama. Sim. E que eles tinham um sonho de chamar um pianista, eu não vou citar nome aqui do pianista, mas eles tinham um sonho de chamar o pianista para fazer parte do disco deles. E aí eles fizeram um arranjo para piano e tal, e aí chamaram esse pianista renomado lá para gravar o CD, né? O cara parece que viajou, veio para cá e foi gravar, e quando chegou no estúdio, eles se deram conta de que não estava soando, estava muito distante do que eles queriam. Estava uma coisa forçada, tipo assim, a fluência da pessoa não era aquela coisa de ler, o cara tinha toda uma estética que ele carregava, ele tocava de uma maneira, tinha uma maneira particular dele, e quando você escreveu um arranjo e limitou o cara a tocar daquele jeito, o cara ficou perdido. Ficou travado. Então, ficou travado e a música não aconteceu, o arranjo não fluiu bem, e foi uma série de transtornos. Então, eu lembro que quando ele terminou de contar isso, aí você disse assim, é porque você chamou a pessoa errada para a música. Você chamou a pessoa, né, que não era um músico indicado para esse tipo de trabalho. Então, a pergunta seria o seguinte, né? Essa escolha dos músicos, quando você está iniciando um trabalho de direção para algum artista, como é que se dá essa escolha, né? Tem algum perfil, né, para escolher esses músicos? É uma coisa que você, de repente, já tem que pensar nos músicos pensando no show que vai vir após, ou não? Você pensa, de repente... a gente sabe que uma produção de Bethânia é uma mega produção, então você chama um músico para cada faixa, tipo, aquele cara vai somar naquela faixa, eu vou chamar ele, mas ele não vai fazer parte do show. Como é que isso funciona? Como é que você pensa? Porque esse jogo de quebra-cabeças, isso é uma arte, né? Você montar um quebra-cabeça ideal para aquele show, para aquele CD, como é que você pensa? Na verdade, no CD você consegue até ter músicos diferentes, né?
de estilos diferentes para músicas totalmente diferentes umas das outras. O que acontece é que quando você vai para o show, você tem que ter músico que toque aquilo tudo. As várias tendências musicais. O show da Bethânia era um mosaico de coisas, de variações, de estilos infinito. Então, muito bem, você tem um João Carlos Martins numa gravação, a Bethânia cantando uma música do Roberto Carlos, o João Carlos Martins, não, desculpa. Ai, meu Deus. Irmão do Vitor, saxofonista. Sei. Brasil, né? Eu sou péssimo com nomes, viu? João Carlos Assis Brasil. Que é um pianista erudito, clássico e tal. Então, ele faz todo um trabalho de condução, da execução dele. Ele é acostumado com óperas também, então, você Bethânia cantando livre, ele traz um mapinha que ele sabe, mas ele cria muita coisa ali na hora, outras ele estabelece que é uma passagem que ele vai fazer e tal, não sei o quê. Aí você vai chamar um músico para tocar esse piano no show. Aí você vai ver, esse show tem pop, tem música brega, romântica, tem, sei lá, tem baião, tem não sei o quê. E quem é o músico que vai tocar isso tudo? Então, essa é uma escolha bem complicada, né? Então, eu dei a sorte de chamar, foi o melhor pianista que esteve com a Bethânia, chamar o João Carlos Coutinho para fazer. Um cara de formação jazzística, olha só, do interior do estado de São Paulo, caipira, né, com muito orgulho, mas de formação jazzística e que tem uma cabeça aberta para todo tipo de música e também, quando estuda Bach, estuda clássico, estuda Chopin, estuda Bach. Assim, não é um músico clássico. Se for mandar ele tocar uma peça clássica, ele vai falar, pô, bicho, eu não vou fazer isso, porque não é a minha praia e tal. Mas ele é capaz de pegar o que o João Carlos Assis Brasil fez no estúdio, o João Assis Brasil, o João Carlos não lembra, e ele tocar com aquela acessibilidade, lembrar, um respeito ao outro, ao que o outro fez. Isso era um trabalho difícil. O João Carlos faz isso muito bem. Então, as escolhas de músicos, no caso da Bethânia, primeiro que tinha que ser muito bom mesmo. E segundo, tinha que tocar muito pouco. Então, assim, ter os melhores para fazer o que é necessário fazer. Se tocar muito, vai atrapalhar. Então, essa compreensão, eu sempre conversava, quando eu ia contratar um músico, falava, você tem que ser o melhor, mas você não vai querer tocar o show, não é seu. Você vai fazer aquilo que nós vamos não determinar, mas você vai ter que ter a acessibilidade de botar a mão de acordo com a filosofia que está sendo programado, né, que está sendo proposto. E isso é muito difícil, porque tem um músico excepcional, por exemplo, que é meu brother, né, o Vitor Biglione, que é um puta guitarrista, que ele vai tocar a guitarra dele porque tem muita personalidade. Então, assim, tem certas coisas que no show, quando ele tocou com a gente, tem certas coisas que, assim, a guitarra era eu que fazia, porque naquela hora, sabe, é um outro lance, né? Então, assim, quando você tem um músico com muita personalidade, aí ele é uma atração especial no show, é outra coisa. Agora, formar uma banda, você tem que ter, primeiro você tem que ter sorte, né, para você conseguir manter esses músicos, né? Porque você tem também um artista difícil, como é o caso da Bethânia. Então, a direção musical incluía você também trabalhar esse lado do relacionamento, isso é muito importante para o diretor musical, do relacionamento tenso de todo o artista, todos, com o resto da equipe. E os músicos, eu dava uma proteção especial para os músicos, porque se eu deixasse chegar a eles a atenção que o artista dá, eles ficassem tensos também, não ia funcionar. Então, nós tínhamos que entrar muito seguros no show. Então, conta, além de ser bom músico, ser boa gente. Gente que compreende o que você fala, que aceita quando você fala.
Então, são umas escolhas muito complicadas, né? Eu sempre trabalhei com músicos que dei a sorte de serem músicos com muito amor à música. Sabe? Raramente tive músico de gig, aquele músico que chega, está olhando o relógio para sair da gig e já ir para outra gig. Nada contra, mas naquele tipo de trabalho não cabe, você não consegue, porque você tem que ter dedicação mesmo, né? Então é isso. Essas escolhas são difíceis. Entendi. Assim, então, resumindo, eu acho que uma das coisas para ser um bom diretor musical, eu acho que é ser um pouquinho de psicólogo também, né? Com certeza. Não, com certeza. Eu trato com as pessoas, né? Como você falou, ser educado, mas também não ser, né, aquele cara que deixa passar tudo. Não. Tem que ser firme, você tem que. Uma das coisas mais importantes, você não precisa, você como diretor musical, você não precisa dizer para ninguém que você sabe que você é o dono da bola, não precisa. Isso aí é uma coisa de poder, é uma coisa imbecil. Porque ou você sabe ou não sabe. E não é marcando posição que você vai provar que você sabe. É fazendo o que você sabe fazer. Então, é assim que funciona melhor, né? E às vezes parece coisa de criança, né? Essa coisa de você ter que ficar se impondo o tempo todinho, como para mostrar quem é você, o que você sabe, é uma coisa chega a ser ridículo, né? Esse Isso tipo de coisa, não. né? É. Acho que eu não sei se consegui responder a sua pergunta. Conseguiu, perfeito. Exatamente. Ó, sobre assim os seus arranjos e composições. Assim, eu dei uma olhada no teu release e vi que você estudou contraponto, você depois teve um acesso a essa coisa da educação um pouco mais formal, né? É. Mas assim, eu sei que tu tem muito dessa coisa da intuição e não só também da intuição, porque assim, você tem uma bagagem muito grande que você carrega das coisas que você já ouviu, né? Isso aí é óbvio que fica no subconsciente e às vezes você nem se dá conta, você está abrindo uma gaveta ali para tirar um trecho que você escutou há anos atrás, né? Mas assim, você costuma normalmente criar, compor e criar os seus arranjos mais assim baseado em técnica, assim, é algo de repente que se você tiver sem nenhuma inspiração, você consegue pegar um papel e consegue criar normalmente, assim, num dia ruim, você consegue fazer um bom arranjo ou não, ou você de repente precisa estar realmente num dia legal, você precisa refletir muito sobre o arranjo, sobre o que você quer fazer, para você ter um resultado diferenciado, você ter um resultado com assinatura sua. Como é que isso funciona? É um problema. Na verdade, para mim, o arranjo, antes de mais nada, é uma ideia. Depois, ele é uma composição. Tecnicamente, eu posso resolver qualquer coisa. Tá? Se eu tiver um arranjo para sinfônica, como aconteceu com o Pavarotti naquele show, que a Bethânia pediu um arranjo novo de um dia para o outro para uma orquestra sinfônica, eu sentei lá e enchi de notas. Tá? Não, mas esse não é o objetivo do meu trabalho. Encher de notas um copista do lado, uma grade gigantesca, e vai, isso aqui, toca um sétima, faz não sei o quê, vai botando as notas, vai botando, escreve umas escalas, não sei o quê. Isso aí eu posso fazer, isso é uma coisa muito técnica, mas isso não me interessa. Eu acho que a questão da ideia do arranjo é muito, muito importante. Muitas vezes essa ideia a pessoa nem percebe, porque essa ideia às vezes está no meio das vozes. Como que aquilo soou, por que aquilo soou daquele jeito, porque eu burilei a ideia daquele caminhamento, daquela sequência, né, da harmônica. Então, eu não trabalho muito a técnica, até porque como eu já falei, eu sou autodidata, né, e tudo isso que você disse, repertório, de ouvir rádio, de ouvir os outros músicos, tudo isso tem muito mais peso do que o estudo de contraponto, do que o estudo de harmonia, do que o estudo de composição que eu fiz com Guerra. Mas eu acredito até que esses estudos me organizaram o pensamento, de uma certa forma. Mas eu não saberia hoje que escrever uma apostila sobre contraponto, não tenho a menor ideia para onde começar. Não tem, eu não sou nem um pouquinho acadêmico. Então, tecnicamente,
Isso, assim como eu absorvi tudo que eu ouvia e absorvo tudo que eu ouço, a técnica também veio, se instalou aqui. Eu sei fazer. Então, mas não sei, por exemplo, explicar. Muita coisa eu não sei explicar. Arranjo, para mim, é ideia. Maravilha. É isso. Maravilha, gente. Assim, eu vou começar a abrir aqui, então, para perguntas. Não sei, de repente, se alguém já quer fazer alguma pergunta. De repente, então, se puder ir logo no chat aí, colocar, de repente, para eu saber uma ordem, tá joia? Então, assim, eu vi que Luiz colocou aqui, tá querendo fazer uma pergunta, mas aí quem quiser fazer alguma pergunta, deixa já aqui para poder a gente conseguir seguir uma ordem e não pular ninguém, tá joia? Eu não vi se antes de Luiz se tem alguma outra pessoa, mas vamos seguir então para Luiz. Luiz, pode abrir teu microfone? Alô? Ei, tá entrou um L aqui. E aí? Aí, Luiz. Apareceu. Prazer, Jaime. Prazer. Eu também, eu gosto de arranjar também. Assim, eu sou novo, assim, nessa coisa do arranjo aí. Maurício tem corrigido algumas coisas minhas aí e tal, lá na faculdade. Assim, eu faço mais arranjos pro meu instrumento. Meu instrumento é violão 7 cordas. Eu faço mais coisa para meu instrumento. Mas eu também gosto de fazer arranjos para formações específicas. Aí assim, minha pergunta é a seguinte. Eu percebo que geralmente o arranjador, quando eu conversei com alguns arranjadores, eu percebo que os arranjadores, eles têm, eu não vou generalizar, né? Pelo menos alguns, eles têm uma coisa tipo, eles têm uma paranoia, certo? De sempre tá faltando alguma coisa no arranjo. Eu não sei, você tem essa paranoia e como é que você lidar com essa paranoia? Pergunta, eu tenho mais outra, depois dessa eu tenho mais outra. Se você tem essa paranoia e como você lidar com ela? Acho que com a experiência não, realmente. Não tenho. A paranoia é até o momento que o arranjo ficar escrito. Ela assim, eu me questiono muito se o que eu estou fazendo tá bom. Tem momentos assim que você chega e escreve um arranjo numa lavada só, rapidinho, pá. E tem momentos que você escreve 3, 4 arranjos e não gosta de nenhum. Então, isso é uma coisa que você também, de acordo com o seu cronograma de trabalho, que você pode se submeter a essa autocrítica e ficar com paranoia de resolver e tal. Isso quando você não tem muito tempo, você tem que resolver, você vai, por um lado, o máximo possível de criatividade e técnica, mas você vai entregar um arranjo e entregou o arranjo, meu amigo, PT, saudações. O que pode acontecer, isso acontece, é muito comum, é o conjunto instrumental à disposição não soar exatamente o que você imaginava. Não porque você escreveu certo ou errado, porque por você não conhecer muito bem aqueles componentes, um conjunto que você é novo, como eu cheguei no conjunto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, não conheço o conjunto, então como que eu vou tratar isso? Tem coisas que você pode chegar na hora e falar assim, eu vou mudar essa voz aqui. Isso não é paranoia, isso é uma coisa prática. Essa voz não ficou boa para esse naipe de palhetas. Eu vou mudar, eu vou jogar esse para oitava acima. Porque, particularmente, poderia ter algum músico que não tinha, naquela região ali, na sonoridade dele, não soava. E esse mesmo instrumento em outra orquestra soou. Então, o que você faz? Não é paranoia, você fala assim, bom, vamos mudar, porque você tem que se adaptar também ao conjunto que tem à disposição. Aí, muitas vezes, o arranjador fica, oh, meu Deus, e às vezes não quer falar, né? Ele não quer falar que não... mas o músico não correspondeu. Tá, agora, também quero dizer o seguinte, pode acontecer de você escrever um arranjo, chegar a falar, ih, rapaz, eu escrevi uma coisa errada aqui. Aí você fala, moçada, eu falo, tá? Eu falo. Moçada, essa voz aí que eu escrevi, pode esquecer. Tá boa não, vamos fazer outra. E aí muda na hora. Isso tudo são mão e contramão, né? A mão é uma coisa com duas direções, vai e volta. E você tem que estar aberto para isso.
Isso é muito possível acontecer. Certo. Aí eu tenho outra pergunta. Com relação à escrita dos arranjos, assim, você disse que você já novo, já fazia arranjo e tal, então com certeza você não começou a escrever como a gente que é novo, assim, a gente novo já começa a escrever nos programas do computador, né? Aí você não, acredito que você escrevia na mão. Então, Essa assim, pergunta é boa. como era a experiência de escrever na mão, assim, como era você ter que entregar arranjo na mão, assim, aquela coisa dos papéis? Então vamos por fases, vamos tentar ser rápido. No E, conjunto de bailes que eu toquei, que eu comecei a tocar com 13 anos de idade, e com 15 eu me tornei, saí de um conjunto e fui para o outro, me tornei, digamos, entre aspas, o diretor musical, porque não existia esse termo, né? Era o líder da rapaziada. Nesses conjuntos, sempre tinha um músico mais velho, um músico de sopro, um saxofonista, por exemplo, um trompete, pessoas que já liam música, que tinham aprendido lendo. E eu nunca tinha estudado, nem tinha aprendido meu violão, minha guitarra, nada lendo, era tudo olhada. Então, o que eu fazia? O que eu fiz rapidamente foi, eu comprei um livretinho da Maria Luísa Prioli, que é uma de teoria musical. Eu li aquilo e falei, isso é matemática, gente, isso aqui é pura matemática. E aí eu me metia a escrever, cocheia, semicocheia, achando, e quando eu ia levar o arranjo, eu levava para aquele músico, o veterano, o cara mais velho, dizia, vê para mim se eu escrevi errado isso. E às vezes, o marido, às vezes, estava errado. Ele falou, não, a síncope você escreve assim. Às vezes eu escrevia tudo com ligadura. Não, isso aqui é uma síncope. Cocheia, semina, outra cocheia. Então, e aí não havia papel grade. Aí vem a segunda fase, vem a grade. Já no Rio de Janeiro, com grade, você sabe o que é grade, né? sim. Muitas vezes pode ser, usam outra terminologia, mas a grade é aquele papel gigantesco com 30, 24, 28 pentagramas que você estendia pela mesa assim, e era bacana porque você escreve lá em cima o flautinha, aqui embaixo o baixo tuba, você olha, vê o flautinha e vê o baixo tuba. Então, isso é muito legal porque você olha, você tem todo o panorama daqueles 8 compassos que a primeira página te oferece, você vê tudo, inclusive os possíveis erros, né? Que você pode falar, não, mas peraí, e outra coisa, escrever como é que chama, maestro, você me explicou, aí é a teoria musical, escrever em concert, não, como é que seria? Escrever para trompete, eu escrevo, se a música é em dó maior, para trompete, eu vou escrever em ré, né? Então, escrever transpondo, né? Pensando para os instrumentos transpositores. Já, isso? Instrumento transposto. Aí o que acontece? Você escreve na grade instrumento transposto. Eu conheço muita gente que escreve tudo em dó, bicho. Clave de dó e clave de fá, como se fosse para piano. E isso é um problema. É um problema, porque você tem a tessitura dos instrumentos, a altura que você pode chegar, tanto nas notas mais graves como nas notas mais agudas. Você olhando a grade é uma maravilha. Você vê tudo. Agora, no Sibelius, no Finale, qual a questão? Você tem uma telinha dessa aqui de 13 polegadas, uma de 15, você tem um monitor de 32 polegadas, de 40, de 50, você nunca vai ter a grade à sua disposição inteira. Você não vê. Então você comete muito mais erros, porque você tem que dar scroll, correr com o mouse para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e você não vê o conjunto do que você está escrevendo. Isso é um problema. Eu me adaptei muito bem, saí da grade para o digital, para o Finale, para o Sibelius, sem o menor problema. Mas é muito mais real você ter o papel, olhar assim, está tudo aqui. E sem dizer a questão da resolução da tela, dependendo do que o monitor seja, é muito melhor. Eu ainda gosto da grade, do papel. Entendi, certo. Valeu. É isso aí. Maravilha, gente. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Aí, alguém? Não sei se o pessoal está escutando a gente. André tem uma pergunta. André, pode abrir teu microfone. André, Jaime, é um amigo meu.
e ele é um amigo meu, um grande amigo, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial. Conheci André de uma forma bem inusitada. Eu tenho um filho, né? Meu filho tem 9 anos, e a gente teve vários probleminhas, na verdade, quando ele era novinho, ele teve asma, então a gente teve muita dificuldade, na verdade, para conseguir o tratamento para ele, né, para meu filho. Sim. E uma coisa que foi assim, acho que o Papai do Céu ajudou, é que a gente conseguiu uma indicação de um pediatra, e Sim. aí minha esposa levou ele para esse atendimento. E quando chegou, assim, ele teve o atendimento, quando chegou uns 3 dias depois desse atendimento, aí a gente estava no final de semana aqui em casa, e aí toca o telefone, assim, tocou o celular da minha esposa, ela atendeu, e aí eu terminou a ligação, eu falei, sim, quem foi que ligou? Que eu não entendi. Ela falou, foi o pediatra de Dudu, perguntando se ele está melhor, como é que é a situação dele, como é que ele está e tal. Aí eu falei, pô, não acredito que isso existe, não. Fala a verdade, você deve estar me enrolando, isso aí não pode ser. Ela falou, tal. Aí, assim, já começou daí, porque eu não conhecia André, e assim, já começou minha admiração, porque hoje em dia a gente conta realmente a dedo quais são os profissionais realmente que têm essa atenção, né? Sim. Que realmente que encara a profissão desse jeito. E a gente sabe que na área médica eu acho que isso tá cada vez mais difícil, né? Então, aí eu conheci André nessa situação, e uma coisa interessante foi que semanas depois, um amigo meu que é professor do conservatório me indicou a André para acompanhá-lo numa cerimônia de casamento de uma pessoa da família dele, porque André também canta. Então, vê que coincidência absurda. Então, assim, quando eu liguei para André, eu falei, peraí, mas é André Pimentel, que é pediatra? Aí ele falou, porque você me conhece. Eu falei, você é o pediatra do meu filho. Então, assim, foi Muito uma bom, né? situação engraçada, assim, mas pô, de lá para cá, assim, é uma pessoa, um amigo, assim, uma pessoa muito querida, um grande profissional. Aí indico para qualquer pessoa aí que seja daqui de Recife e tal. Acho que é um dos maiores pediatras que eu já conheci. Assim, é Beleza. muito profissional. Obrigado. E ele é fã de Maria Bethânia, fã do seu trabalho. Há muito tempo que eu já venho conversando com ele. Então, quando eu conversei com você, que você aceitou, eu pedi, assim, eu te pedi essa autorização aí para acrescentar ele aqui no grupo, que ele é um cara muito fã do seu trabalho. Beleza, André. Prazer, viu? Prazer. Obrigado por estar aqui hoje, dando essa oportunidade a gente. Minha pergunta para ti é uma pergunta assim, bem de ordem prática. Que sinais ou que gestos, maneiras você conseguiu descobrir ao longo desses anos para que, em cena aberta ali no palco, você se comunique quando alguma coisa dá errado e o público não venha a perceber ou perceba minimamente, assim? Você teria alguma dica prática de como se comunicar, de como resolver esses problemas ali em cena aberta que às vezes acontecem? Isso era muito difícil até uns anos atrás, porque até o dia que alguém teve a brilhante ideia de deixar um microfone em off. Né? Assim, aquele microfone que você fala e ninguém escuta, só os músicos, com essa história do ear monitor, né? Que você coloca o fonezinho dentro e tal. Mas o que era normal acontecer é que a gente ensaiava muito. Os ensaios eram 45 ensaios, 50 ensaios. Então, a questão do erro, esses erros também aconteciam muito nos ensaios, e a gente não adotava nem assim, um procedimento de gestual, mas de expressão corporal. Uhum. Às vezes, a própria expressão corporal, já sabe o que está acontecendo. Então, mas isso é uma coisa de convívio também. Porque tem as convenções, claro, o maestro regente faz um sinal lá, o cara chama a atenção de alguém, pô, se o cantor pula 2 compassos, ele tem que fazer aquele gesto para ele levar toda a orquestra junto, né? Mas num conjunto com 6, 7, 8 músicos, ensaiando 45 dias, isso normalmente não havia muita necessidade de convenções para isso, não. Era um pouco mesmo da expressão do olhar, assim,
e não tinha nunca necessidade de marcar tempo. Opa, atravessou aí! Oh, nada disso. Não precisava de nada disso. A gente sabia que estava em cena e que havia uma dramaticidade, né? Textos que a Bethânia falava, coisas que não caberia grandes movimentações, corre-corre, e ficar falando, não dava. Então, eram coisas muito sutis. Isso também é um aprendizado, né? Isso. Eu queria fazer uma observação, na verdade, obrigado aí pela resposta. É interessante que como eu sou muito fã de Bethânia, eu vi muita coisa de Bethânia, de vocês dois juntos. Senti muito quando vocês pararam de trabalhar assim muito próximo. Acho que todos os fãs sentiram isso. Mas, enfim, eu notava que você, quando estava vendo ela interpretando ali, você ficava assim, embevecido. E eu acho que isso, posso estar enganado, se eu estiver enganado, Miguel, mas eu acho que isso é fundamental para que a música role assim no seu máximo, a pleno vapor, com toda a admiração do maestro pelo artista ali. Sim. Né? E tirando aí, a partir disso aí eu queria falar o seguinte, algumas pessoas já falaram que você levava vários arranjos diferentes para ela. Como é que era isso aí? Isso também acontecia. E como era também, só emendando a pergunta, você assim, tão dedicado e tal, e de repente ela acorda num dia de mau humor e você levou aquele trabalho todo ali e não agradou, por exemplo? Olha, tinha alguns momentos difíceis mesmo, mas também tinha muita improvisação da minha parte, né? No sentido de que eu precisava, por exemplo, coisas assim, que ela propunha que não tinham sentido musical, ou que ela não se fazia expressar muito bem, não havia como compreender o que ela estava pedindo, né? Por exemplo, mal comparando, né? Tem produtor musical que pede para a música assim, olha, eu gostaria que essa música fosse mais... E faz assim um gesto de farinha com os dedos e tal. Você fala, a música vai ser mais assim... Como é que é isso? Eu faço isso com o Maurício de vez em quando. O artista às vezes manda uma que você fala... Então, qual era a ideia? Eu fazia uma proposta. Ela não aceitava ou não compreendia a primeira ideia. Para mim, era aquela ideia que deveria valer, ok? Aí eu passava a apresentar as ideias contrárias, mais esdrúxulas possíveis. Assim. Um negócio que ninguém aceitaria. Nem você acreditava que ia dar certo. Não, um negócio... Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai fazer assim, apresentar uma ideia esdrúxula mesmo, para que houvesse a chance de voltar a botar as coisas, a baixar a bola da artista, e ela... Não, então vamos fazer assim. O vamos fazer assim era exatamente a ideia inicial, que era a ideia lógica, a ideia... Então, aí o grande lance do artista é dizer que ele decidiu. Essa que é a questão. Então, ele decidiu, o artista decidiu. Mas, na verdade, quando você faz um caminho, você apresenta uma ideia de arranjo que é boa mesmo, não tem jeito, cara. Você pode apresentar um monte de outras coisas, aquela ideia vai ficar, porque é boa mesmo. Eu tinha certeza. Se eu tivesse alguma dúvida, eu falava para o Bethânia, bicho, eu vou fazer isso de novo lá em casa, deixa eu pensar. E tal. Mas, assim, ali na guerra, ali, eu fazia esse tipo de coisa, de propor um absurdo para que depois voltasse a coisa mais sensata possível. Né? Isso é psicologia pura, aplicada. Isso eu fazia mesmo. Eu não tenho vergonha de falar isso. A Bethânia até num programa não sei, censura, né? TV aqui, TV educativa, e ela falando como é que eu arregimentava os músicos, né? E ela que falou isso, não fui eu. Ela falou, sabe como o maestro regimenta música, ele contrata um músico, ele conversa com o músico, vai trabalhar comigo, você... Olha, a cantora é louca, hein? A cantora é louca. Ela fala isso no programa, eu falei, pô, Bethânia, não faz isso comigo, isso é brincadeira, né? É uma brincadeira que ela fez, mas, assim, no sentido de que a gente tinha uma sintonia e que a gente era capaz de fazer umas viagens loucas mesmo, musicais, mas que, no final, prevalecia
uma coerência musical, junto com o texto que ela ia falar. E isso é bom que você também sofre uma contestação, e você dá uma volta, e você vai embasar aquilo que você propôs. Isso porque com relacionamento com esses artistas que são muito criativos, né, que são muito inteligentes, como o caso da Becana. Né? Tem outros não, que você chega com arranjo, entrega o cara, vai lá e canta e pronto. Nem te desafia, né? Esses assim. Obrigado, Jaime. Joia. André, eu queria também... E obrigado, viu, Maurício, por todos os elogios que você deu. Obrigado, eu também. Eu queria, na verdade, prestar aqui, um agradecimento aqui a você, como representante dessa categoria dos médicos que estão agora nessa linha de frente aí, né, segurando essa barra. A gente sabe que vocês se expõem muito mais do que a gente e quero dizer que realmente é uma profissão, sabe, incrível, realmente, que eu admiro muito. Viu? Então, parabéns aí pela profissão. E assim, eu não sei, de repente, se tu tem alguma coisa para falar para a gente a respeito disso. Sei que tem muita gente ainda que está duvidando dessa doença, duvidando que esse vírus realmente existe. E eu acho que você, de repente, está diariamente com contato com pacientes, com hospitais. A gente sabe que... Eu sei que você trabalha em emergência pediátrica, né? Você trabalha dentro de emergência. E eu não sei se, de repente, você tiver alguma coisa para falar um pouquinho para o pessoal aqui a respeito do que você está vendo, do que você está sabendo. O que eu queria falar é aquele velho ditadozinho, né? Fique em casa. A gente precisa ter consciência de que já vai acontecer com o nosso irmão, com o nosso pai, com nossa mãe, com o nosso filho. As pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar isso, de acreditar nisso até o momento em que acontece e não dá mais para voltar atrás, né? Então, as pessoas que têm os fatores de risco, elas precisam ter um cuidado redobrado. Esse momento da quarentena é um momento difícil da gente cuidar da nossa saúde, porque a gente fica limitado para fazer exercício físico, a gente tem que ter muita criatividade nessa hora. A gente tende a comer mais pela própria ansiedade, comer porcaria e tal, e a gente tem que ter essa consciência que o momento que a gente mais precisa da nossa saúde é agora. E o que a gente puder evitar de sair de casa, a gente deve evitar realmente. Deve preservar muito as pessoas que têm fatores de risco, os idosos. Embora também tenhamos que ter consciência que o fato de ter fator de risco, ou melhor, o fato de não ter fator de risco não dá segurança total, né? Existem pessoas, na minoria dos casos, mas existem pessoas tendo um fator de risco de 30 anos que estão aí entubadas e tudo. A gente, aqui em Pernambuco, já está com quase 90% de lotação de UTIs. Um terço dos profissionais de saúde daqui, ou melhor, um terço dos infectados aqui em Pernambuco são profissionais de saúde. Então, são pessoas que, além de estarem ali se dedicando e tudo, correndo esse risco, eles são muito importantes para a linha de frente, né? Porque é quem está lá junto com o paciente. Então, minha dica é essa, né? Infelizmente, a gente, tirando aqui o mérito político, infelizmente, a gente teve um grande desserviço à nação. Qualquer pessoa da área de medicina pode dizer isso para vocês, vai repetir, quando o presidente chega e tem aquelas atitudes, né? Provavelmente ele teve a sorte de ter de uma maneira muito leve, né? Ele não revela o último teste que ele fez, e por isso ele tem toda aquela segurança, né? De sair às ruas e sair expondo as pessoas e dando essa informação, né? Longe de mim aqui fazer discurso político, mas é uma questão científica, acho que não é uma questão política aí. E, infelizmente, a gente vai pagar o preço, né? Uma hora ou outra vai chegar. A tendência é que a gente repita muito da história desses outros países. Obrigado, André, pela interação aqui com a gente. Obrigado. Eu vou seguir aqui e mais uma vez, parabéns aí pela profissão, pela força que você está dando aí para o país da gente.
Obrigado. Parabéns para vocês todos, que todos nós temos uma missão assim, muito importante. A missão de vocês também, enquanto músicos profissionais, ela é maravilhosa na Terra. Traz alegria, acalenta a alma, né? Dá esperança para as pessoas. Enfim. Isso aí, André. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, Jaime, de Lucas. Sim. Ele faz uma pergunta aqui que eu sei que, assim, de certa forma, você já respondeu um pouco, mas eu vou repassar para você. Ele botou assim, ele diz que é muito fã da Bethânia e pergunta como foi ou como é trabalhar com Bethânia. Eu não sei se tem alguma coisa que tu queira falar assim, do relacionamento de vocês. O que é que você poderia falar a respeito disso? Isso é muito comum as pessoas perguntarem isso, porque está na cara, é óbvio que a gente tinha uma relação bem próxima, a relação pessoal, eu e Bethânia, que durou 30 anos, né? E uma das coisas que as pessoas perguntam muito é a questão, porque a Bethânia não é tão musical, porque tem outras cantoras que têm mais técnica que a Bethânia, e não sei como é que era isso e tal. Olha, existe um diferencial muito grande de Bethânia com relação às outras formas de interpretação, né, de música, e que, claro, ela é diferente, e talvez as pessoas possam ter alguma crítica a fazer a ela. Eu não faria nenhuma crítica a nada, porque Bethânia era muito consciente. Não pensem vocês que Bethânia não tem noção musical. Bethânia toca piano, toca violão, lá com ela. Então, assim, e a minha relação com ela era de muita proximidade, né? A dona Canoa, por exemplo, me considerava um filho temporão dela, um filho que ela não teve, né? Mas, assim, e era muito gratificante trabalhar com a Bethânia, porque existia uma cobrança também muito forte para mim, para comigo. Assim, eu tinha que realmente fazer coisas que eu nunca tinha sonhado em fazer, no sentido assim, de imaginação, de criatividade. Então, era um desafio, quando a Bethânia às vezes propunha um negócio, que era totalmente fora do modelo, e desses modelos consagrados, estándares de formação musical, de orquestra, de conjunto, e que eu falava, caramba, será que isso vai dar certo? Quando eu sentava, começava a pensar nos arranjos, nossa, isso vai ficar muito bom. Então, ela também tinha essa coisa de propor uma coisa aparentemente fora da curva. E isso era muito gratificante, quando eu conseguia criar dentro daquela... Tinha muita coisa de formação de banda, foi ideia da cabeça dela. Então, claro que eu que chamei os músicos, eu falei, será que isso vai dar certo? Pô, tem que dar. Teve uma formação que nós tínhamos 3 violoncelos, um sopro, saxofone e flauta, piano acústico, teclados, e aí com a vantagem, como eu falei para vocês, né, eu tinha músicos, sempre dei a sorte, assim, era músico que tocava piano, mas tocava violão também, o outro tocava teclado e tocava acordeon. Então, quando ela pediu um negócio assim, 3 violoncelos, falei, caramba, nunca pensei nisso. Alguém pensou em fazer uma banda que tenha 3 violoncelos aí? Não. Não. É assim, um violoncelo, uma viola, um violino, ou um violoncelo, um violino. Então, eu me entendia muito bem com a Bethânia, porque a cobrança do que ela fazia de mim eram coisas que me faziam muito bem, mudavam a minha cabeça, mudavam. Eu era um Jaime até ali, depois daquilo eu era outro arranjador, porque era possível fazer umas coisas malucas, e dava certo. Muitas vezes não deu, né? Uma vez ela que não queria baterista no show, aí botou 3 percussionistas, não funcionava. Cada um para um lado, nunca tocam junto. E aí o cara que estava fazendo o surdo está reproduzindo um bumbo de bateria. Então, tem que ter baterista, não tem jeito. Foi quando entrou o Bala para tocar com a gente. Carlos Bala, você sabe quem é.
Então, era muito bom. Nosso relacionamento pessoal sempre foi muito bom, a parte musical era muito criativa, era prazerosa. Então, assim, 30 anos juntos, é claro que há um desgaste, né? Então, chegou um momento que não deu mais para continuar. Mas isso é outra história. Durante o tempo todo que estive lá, foi perfeito, foi maravilhoso, com briga, sem briga, ir para o boteco tomar todas, ficar todo mundo feliz. Isso é demais, né? É demais. Tem pessoas que vêm perguntar, poxa, você ficou 30 anos com essa pessoa que te exigia. Ela me exigia e eu gostava, porque era bom, era um desafio. E eu tinha tenho uma relação pessoal com a Bethânia espetacular, amorosa. É isso. Maravilha. Tem uma pergunta do professor Evandro, um professor da gente lá do IF, professor de saxofone. Evandro, puder abrir o microfone? Sim, prazer, mano. Oi, alô, boa noite. Boa Tá noite. ouvindo? Oi, professor. Boa noite. Tudo bem, Jaime? Tudo bem. Foi um prazer. Eu estou feliz aqui que Maurício deu essa oportunidade de nos aproximar, né? E saber que pessoas assim como você cada vez são mais raras na vida musical, né? Na vida profissional musical. É verdade. Principalmente nessa posição sua de liderança. Eu queria pegar um gancho assim que o professor Maurício já falou sobre alguma coisa da sua formação e eu, como professor, quis puxar esse assunto. E a minha curiosidade é que sempre, na história da música, os grandes mestres, né, eram discípulos, né, do Wagner, seguia o Stravinsky, aí vai, então, mas você teve essa oportunidade de estudar com Guerra Peixe, que a gente aqui no Nordeste, né, tem uma obra que ele se identificou muito com o nordestino, morou aqui no Recife. Então, talvez você tenha tido esse vislumbre aí pela essa sonoridade também. Aí, eu vi pela internet você estudou também com o Borromeo Médio, né? Que a gente só conhece ele como teoria musical, ele tocando a trompa, né? Que ele toca. Sim, é trompista, isso. Aí, o Laércio de Freitas, eu gostaria, assim, inicialmente, que você falasse um pouco da relação que você teve com esses mestres, assim, teve essa proximidade de discípulo mesmo, ou se foi uma coisa muito mais técnica, só assim, mais de uma aulinha e ir para casa e tal. Porque eu penso assim, são épocas diferentes, a gente tem que respeitar. Às vezes a pessoa não sabe respeitar as épocas de cada pessoa. A gente já andou falando aqui, né, dessa renovação da tecnologia e tal, mas a forma de aprender do seu tempo era diferente da nossa. E a outra coisa seria assim, desse seu autodidatismo na sua vida profissional. Você gostou de ter começado sem estudar música? Assim, o que você viu de bom nisso, né? A iniciar trabalhando bem o ouvido para depois aprender a parte da notação musical. Na verdade, eu aprendi a tocar violão sozinho, tá? Mas eu acho que o que me ajudou mesmo foram sempre os músicos mais velhos. Sempre recorria especialmente o líder de um dos conjuntos lá de São José dos Campos, o conjunto chamado Biriba Boys, era um saxofonista, Palito. Palito é um paraguaio, mas jazzista, puta de um saxofonista. E era um... Dá licença, ele morreu recentemente, não foi? Recentemente. Ele veio aqui para o Recife. Ele era um puto músico, mas era aquele cara que gostava de fazer a cabeça da gente, trazia discos. Ele me introduziu, por exemplo, o disco do Michel Colombier, que é um arranjo, um disco maravilhoso, né, dos anos 70, 69, 70. Então, assim, os mais velhos queriam fazer a cabeça da gente, né? E a gente, no meu caso, eu como autodidata, queria aprender. Então, era muito um convívio que, além da coisa de eu ser o guitarrista, vocalista do conjunto, eu estava como aluno desses caras. Então, é como você falou, de respeitar uma geração anterior à sua, né? Então, com relação ao autodidatismo,
eu comecei a escrever arranjo com 15 anos, já escrevia no joelho aqui para os caras tocarem, mas porque também tinha esses mais velhos que orientavam e diziam, olha, isso aqui não é assim e tal. Quando eu cheguei no Rio, que eu fui trabalhar nos estúdios, fui trabalhar com músico de estúdio, saí do baile para o estúdio. Eu era chefe do conjunto de baile aqui, que durou 10 anos, mas eu fiquei nesse conjunto de baile 1 ano e meio, porque eu comecei a gravar, saí do conjunto de baile. Então, eu conheci o Laércio de Freitas, que era o arranjador das gravações. E eu era guitarrista, vocalista, e o Laércio. A gente se apegou muito. Então, o Laércio sentava o piano e começava a falar, tocar, olha isso aqui, essa 13ª. Eu era roqueiro, você sabia lá o que era 13ª, pô. Eu tocava uma 13ª, né, com nora, mas isso aqui é 13ª. Então eu comecei a entender na prática o que eram certas coisas que eu sabia, que eu tocava, dissonâncias e tal, mas o Laércio, ele começou a falar, isso aqui é assim, assim, assado, você pode fazer esse cadeamento. Ele mostrava aquilo em quartas, assim, no piano. Então eu aprendi muito com ele. E ele foi o cara que me deu esse livro aqui, Sounds and Scores, Henry Mancini. Henry Mancini. Tem as grades das trilhas de filme do Mancini e veio com uns disquinhos de acetato com numeração de cada faixa, assim, 15 segundos do Mr. Cat, que era um tema, 15 segundos, 20 segundos do Peter Gunn, sessão de cola, sessão de metal. Você conheceu o Moacir Santos? Não, simplesmente não. Não chegou, não. Okay. Então, assim, o meu aprendizado da questão prática mesmo, assim, de naipe, tudo, foi muito Laércio. Depois veio a necessidade de aprimorar a leitura, que aí começou a ficar sério o negócio. Eu falei, gente, eu tenho que estudar música. E aí eu entrei num curso onde tinha o professor Borromeu e o Hélio Senna, que dava história, análise musical. E aí foi que eu fui fazer aquele método Kodali, né, de solfejo, aquele negócio, Borromeu. Depois veio o Guerra. O Guerra tinha já uma outra história, porque eu já era músico de estúdio, gravava muito na Somil, o Guerra fazia coisas para Globo, e a gente atravessava o mesmo caminho, o mesmo corredor. Tinha o Gui de Moraes, tinha Guerra Peixe, tinha Dori Caymmi, esses caras. E eu ali gravando com o Duval Ferreira, fazendo minhas gravações com o Duval, convivia com esses caras ali, que era um estúdio grande, que antes de ter o musical da Globo, que depois eles fizeram o musical deles. E eu, conheci o Guerra. E, aí ele dava aula de harmonia, dava aula de contraponto, não sei o quê, eu fui ter essas aulas com ele. Assim, não é que eu fosse discípulo, né? A vida foi me levando. Se fosse discípulo, talvez eu pudesse ser discípulo mais do Laércio do que do Guerra. Uhum. Né? Mas tudo isso era, como diz o Zeca Pagodinho, a vida me levava. Eu não tinha uma ideia de que eu queria ser, como que eu seria. Eu não pensava que ia ser arranjador. Quando eu fui, eu era guitarrista e vocalista. Então essas coisas foram me tomando de forma que eu aprendi com eles todos, continuo aprendendo com a molecada também, porque a molecada sabe muito mais do que eu, muita coisa. Então, assim, eu acho que as gerações têm que se respeitar, né? Os jovens aos mais velhos, os mais velhos aos jovens também. Porque o aprendizado hoje é totalmente diferente. Muitas vezes eu tenho que recorrer a um garoto, moleque, me ensina esse negócio aqui que eu não sei o que é isso. Então, é isso, o aprendizado é dos dois lados, né? A gente tem muita história para contar, mas tem que aprender ainda muita coisa. Então, um show de humildade. Não, isso não. Eu acho que é uma consciência do que vamos dizer, é benéfico para a produção musical, a produção artística. A questão de aprendizado, você tem que estar preparado para receber as informações. Você não pode estar assim achando que já sabe, não vai aprender muito. A gente aprende até a hora da morte, vai estar aprendendo. E tem uma coisa que vocês não sabem, eu vim do rock. Na minha família, a gente ouvia muito rádio, muito rádio. No interior de Minas, era a Rádio Nacional, Rádio Marinho Veiga,
e uma outra rádio que chegava lá. Eram ondas curtas. Meu pai e minha mãe ouviam muito. A gente ouvia no rádio. Nelson Gonçalves, Orlando Dias, Orlando Silva, Dolores Duran, banda do Corpo de Bombeiros, e o Escambau ouvia muita orquestra americana que tocava no rádio, Lawrence Welk, o Billy Vaughan, era uma orquestra de metais, de sopros e tudo. Você ficava enlouquecido, ouvia aquilo tudo. Então, a gente, se for pensar em formação, a minha formação é muito mais auditiva, né? Depois vieram Beatles, foi aí que eu, com 10 anos de idade, eu falei, eu quero ser isso aí, eu quero fazer isso, eu quero tocar essa guitarra. E aí foi Beatles que me trouxe para a música. Embora meu pai me forçasse a cantar as músicas do Nelson Gonçalves durante noitadas com os amigos lá em casa, e eu cantava Boemia, eu tinha 8 anos de idade, meu amigo. Só podia cantar as músicas do Nelson. Então, a minha formação foi tudo isso, de uma vez, tudo embaralhado. Então, eu não posso dizer que eu sou discípulo. Eu, por exemplo, uma coisa que me norteou muito para cordas no início de tudo foram os arranjos do George Martin, dos Beatles. Então, maravilha. É isso. Eu só queria encerrar dizendo que depois, esse ano, o ano passado eu sofri um acidente e deixei de viajar com o meu carro, mas porque eu botei ele no conserto. Então eu comecei a pegar carona com um professor de física lá do Instituto Federal, que a gente viaja cerca de 250 quilômetros para chegar lá. Então ele é fã de Maria Bethânia e coloca o CD. Aí tem aquele o Luar do Sertão, as canções que um dia, né? Deixa da do minha, Roberto, as canções que você fez. De Roberto. Aí, justamente, eu fiquei ouvindo bem os arranjos, mas como ele coloca o CD, mas fica lá no porta-luva dele. Eu disse a ele, eu quero ver esse teu CD, a capa do CD. Aí ele depois eu dou. E eu nunca. Aí agora que eu tô sabendo que era você o arranjador. Eu entrei na Bethânia em 82, mas passei a ser diretor musical dela em 85, 86. Em 82 eu entrei, fiz um trabalho com ela, depois ela me mandou embora, porque ela tinha tido uma experiência com o arranjador anterior, o diretor musical dela, que ela falou, eu não vou falar o nome dele, eu não quero mais fulano, não quero mais, porque ela percebeu que eu estava crescendo demais no negócio, né? Aquele fermento assim, aquele bolo, subindo, eu já estava tomando de tudo, me tirou. Passou um mês e meio, me chamou de volta. Quando me chamou, falei, ok. Aí eu fiz a negociação da grana e tal, que já foi melhor, né? E aí eu quero fazer direção musical. Foi assim. Foi numa volta. Mas a gente, na verdade, ela ficou com medo de ter um diretor musical que determinasse as coisas para ela, como ela já estava se libertando desse conceito de seguir. O arranjo é esse, você vai cantar. Porque nos discos, os arranjos estavam prontos, estavam lá, chegava que botava voz. Um dia ela descobriu que ela podia dar as ideias também e mexer naquilo. E aí, quando ela chega e tem um outro cara que ela tinha acabado de cortar as relações com um e vem um outro fazer a mesma coisa, ela ficou grilada, né? E aí, mais um, vou ter mais um cara para ficar me dizendo para mim que eu tenho que fazer. Só que fez diferença, né? Quando eu saí, aquela coisa. Deu uma queda, né? Deu uma queda no trabalho. Valeu, parabéns, viu? Valeu. Ô, Jaime, diga. Jaime, vê só, a gente já tem um pouquinho mais de 1 hora de conversa e tem, na verdade, 3 perguntas aqui ainda. Não sei como é que está teu tempo, se ainda tem como responder essas perguntas ou não. Então, eu não sei como é que está a hora para tu aí. Eu fechei o dia e a noite, né, para vocês, está tudo certo. Joia, então eu vou passar aqui para... Eu vou então fechar nessas 3 perguntas, tá joia, gente? Tem agora Vertinho, né? Everton fez uma pergunta, ele vai abrir o microfone para perguntar, e as outras 2 perguntas, elas foram escritas aqui, aí eu leio daqui a pouquinho. Então, Vertinho, por favor, abre aí o microfone. Everton é trompetista, aluno da gente lá do IF, desses caras aí que toca com um bocado de gente já, que já tem
Já tem um currículo aí, viu? Beleza. Tudo bem, Jaime? Boa noite. Tudo Tudo bem. bom? Pô, Que honra, viu? Estou muito honrado. A gente está muito feliz aí por ouvir tantas histórias, tanta coisa. Está sendo de muito aprendizado para a gente. fala sobre direção musical, mas a gente fala sobre tudo, né? Não, mas está ótimo. Então é o seguinte, eu vou contar só um pouquinho de uma experiência que eu tive para chegar lá na minha pergunta, tá? Sim. Há alguns anos atrás, eu estava em São Paulo e junto com um produtor musical daqui de Recife chamado Tovinho, não sei se você conhece, um grande produtor musical. Não. E aí a gente foi fazer um trabalho de, como é que se diz, um jingle, só que no caso era uma música completa, assim, não era um jingle de 30 segundos não, sabe? Sim. Uma música completa para aquele cartão Hipercard na época. Aí a gente foi gravar lá no Mosh, Uhum. né? E aí eu participou comigo o Paulinho Coelho, né, que toca lá com o Roberto Carlos, François, uma turma, foi muito bacana a experiência lá. E enquanto a gente estava gravando, foi bem rápido, tipo, o produtor sofejava pra gente assim, eu quero que você faça isso. Um exemplo, sabe? E a gente, na hora, pegava o instrumento, e o naipe era daqui de Recife, o naipe, no caso era um trompete, o saxofone, e o trombone era François, que toca com Djavan. Sim, E aí a gente gravando, e a gente só vendo a turma do outro lado. Tava chegando para gravar nas outras salas lá do Mosh, a turma dizendo, meu irmão, que turma rápida para gravar, não sei o que, sabe? E o cara sofejava, o produtor sofejava, e a gente gravava, né? Coisa bem rápida, assim. E aí, depois que acabou, a gente realmente recebeu muitos elogios, assim, eu fiquei muito feliz na época, né? Falei, pô, que bom, né? Porque a turma elogiando que a gente gravava muito rápido, não sei o que, beleza. Só que eu costumo ver que pro lado do Rio, São Paulo, as produções não costumam ser assim, né? Como você bem falou, lá para gravar um DVD lá da Betânia, vocês ensaiavam 50 vezes, sei lá, né? Na verdade. E aqui pro lado do Nordeste, aconteceu até comigo agora há pouco tempo atrás, da gente ensaiar tipo três vezes para gravar um DVD importantíssimo, sabe? Então, o esquema, né? Aí eu queria saber se isso está virando uma tendência, sabe? Se está virando uma tendência, se isso é só aqui, porque normalmente aqui a turma, às vezes as produções não tem muita grana, né, para bancar, e não tem como fazer muito ensaio e tal, não sei o quê. Aí eu queria saber se isso está se tornando uma tendência, né? Se a música também não perde, né, a questão da qualidade, da fineza, né? Na verdade, o que aconteceu no Brasil é que nós, durante a melhor fase de criação de música brasileira, nas décadas 20, 30, 40, 50, 60, até 80, até 70, nós não tínhamos um esquema altamente profissional, não havia assim, direção musical, não havia toda essa estrutura, né? Então, passou um tempo que nós éramos, assim, o cara ia fazer um show, Vinícius de Moraes, Baden Powell, fazia show na boate, mal tinha um sonzinho lá. De repente, isso virou um grande espetáculo, com grandes estruturas, com grandes orquestras no palco do Canecão, no palco do Teatro não sei onde, não sei o quê. Começou a se montar um esquema que, economicamente, talvez uma época, quando o mercado fonográfico estourou, explodiu, vendia-se muito, foi possível. Foi possível porque se vendia muito disco, se vendia muito. Você tinha muito show para fazer. O Rio de Janeiro tinha 27 orquestras aqui, quando eu vim para cá. Então, o que aconteceu agora é que, na parte da economia mundial, há uma queda, né, do desenvolvimento geral, né, nos países, há uma estagnação. Há uma estagnação na criação musical, porque tudo de mais espetacular que podia se fazer com música já foi feito. Por mais que a moçada se esforce hoje, você pega um menininho de 3 anos tocando contrabaixo, igual um louco, um japonesinho que você vê o cara fazendo aquele contrabaixo, aquilo não serve para nada, porque a criação musical é outra coisa. Então, nós tivemos uma decadência de mercado muito forte, principalmente com o advento da internet. Então,
É muito difícil hoje uma pessoa, um produtor, fazer uma coisa desse modelo do tempo áureo que nós tivemos. O tempo acabou. Acabou por vários motivos. Porque não se vende disco, porque a música não é mais tão criativa como era. O que tem de criativo na música, o que temos de música criativa, ela está sufocada, porque todos os caras que dominam o mercado são música de entretenimento, né? Então, qualquer trabalho que você vai fazer com música hoje, se você for falar em grandes orçamentos, você vai falar para cantor sertanejo, para um monte de Austrália que tem aí. Mas a música técnica, a música, o naipe de orquestra, fazer um jingle. Você não vai fazer um jingle com um grande naipe hoje, porque o cara senta naquele teclado e faz, ele pega a orquestra do banco de sons da orquestra não sei o que lá, West Strings, não sei o que, Eastern West, metais, etc. Então, quando chama um músico, chama às vezes até para enxertar uma certa qualidade para o negócio, mas é tudo coisa pequena. Muitas vezes vai lá e preenche com naipe de computador. Então, isso mudou. Essa coisa que tive de você ir para o estúdio, do produtor, ficava, vamos fazer isso aqui, era uma coisa de um reinado que existiu na música. Aquilo foi um império musical que nós tivemos, e esse império, a coroa nossa já foi para o espaço. Nós não temos mais mercado de trabalho para isso. Não temos. Ser diretor musical hoje praticamente está se restringindo a alguns musicais que também agora, com a questão dos editais, essa coisa do coronavírus, não sei o quê, já vinha decaindo de um tempo para cá, né? Tudo passou a ser menor, a ser menos. Um exemplo claro disso, tabela de músico. Qual o preço da tabela de músico aí no Recife? Tabela de gravação. O cara fala, a tabela é 800 pau para gravar. Aí o cara chama você por 150. Aí você vai dizer que não vai? Essa é uma realidade de uma decadência do mercado muito grande. Então, em todas as áreas, até na publicidade. É assim que está acabando. Entendo. Então, só para concluir, eu percebo que eu nasci na era errada, eu acho, né? Que eu queria mesmo ter vivido nessa época aí, nesse auge aí, porque hoje em dia eu não me orgulho do que a gente tem hoje, né? Esse negócio, grava ligeiro, não sei o quê, eu não me orgulho disso, não, sabe? Eu gostaria realmente de participar, um trabalho minucioso, né? Um negócio bem pensado e tal, né? E hoje em dia tá bem difícil isso, né? Eu posso me intrometer? Pode. Vamos gravar logo, porque tem que apagar o horário de estudo, tem que ser rápido. Agora, uma coisa, deixa eu me intrometer um pouquinho nessa pergunta aí, Divertinho. Vê só. Uma coisa que eu observo é que essa coisa, assim, essa tendência, né, forte do mercado de não ter dinheiro e de ter que ser prático, de ter que ser rápido, isso aí está contaminando muito, inclusive as novas gerações de músicos, né? De músicos. A gente sabe que é muito complicado você conseguir. A gente não tem hoje em dia essa possibilidade de trabalhar às vezes com um único artista e a gente ser bem remunerado trabalhando só com esse artista. Às vezes você tem que ter inúmeros outros trabalhos, assim, trabalhos paralelos. Sim. Acontece, né, muitas vezes, de você sair de uma gravação e ir correndo para um ensaio, ou sair de um ensaio e ir correndo para um outro ensaio. É o tipo de coisa que acontece muito. Mas assim, uma coisa que me deixa, às vezes, triste é você perceber que eu vou falar isso aqui meio puxando a orelha de algum dos alunos aí do pessoal do IF, que tem muita gente que, nesse período que está estudando, que tem uma certa disposição de tempo bem maior do que a pessoa que está trabalhando, né, que está segurando a barra da casa, né, porque tem que realmente botar uma feira em casa. Tem muita gente, por exemplo, que está estudando e que quando você chama para fazer um determinado trabalho, você percebe que às vezes não veste a camisa. Que às vezes tem uma disponibilidade de tempo e muitas vezes não quer investir nesse tipo de coisa, né? Nessa seriedade, nessa coisa de estudar, de pegar no instrumento, de juntar com os amigos e ler e tentar fazer cada vez melhor. Assim, eu percebo que
não tem muito esse tipo de cuidado hoje em dia, né? É uma certa tendência, eu estou percebendo, dessa geração. Eu fico muito triste com isso. E, às vezes, quando não é isso, é uma coisa meio mercenária. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma direção aqui, uma produção de uma faixa, e eu chamei um aluno do conservatório, um aluno de saxofone, que estava tocando sax barítono, e que ele estava tocando bem, estava tirando um som bonito. E aí eu chamei esse menino para fazer uma gravação comigo, né, nessa faixa. E aí a primeira coisa que ele olhou para mim, assim, todo desconfiado, e falou: "Ah, Joé, professor, mas ó, tem dinheiro aí nesse negócio, né? Eu vou ganhar alguma coisa nesse negócio aí, né?" Então, assim, né, curto e grosso. Mas Assim, isso sempre existiu, esse tipo de argumentação. Sempre existiu. Na verdade, hoje talvez seja um pouco mais problemático, porque todo mundo, a maioria ganha pouco, né? Muito pouco. Mas essa questão do caráter de músico que só pensa em dinheiro, isso sempre existiu. Não é só a questão da classe musical, né? Tem pessoas que na sua profissão são muito dedicadas, dão coração. Inclusive, acontecem injustiças, às vezes, em empresas, que é aquele cara que mais se dedica à empresa, às vezes é mandado embora e fica o outro que não se dedica tanto. Então, assim, a dedicação à música, eu acho que é um prejuízo para aquela pessoa se ela não se dedicar à música como uma coisa, não digo nem religiosa, mas com fé, com amor, é prejuízo para ela mesma, que ela vai ser um músico medíocre. O cara que fala em bota o dinheiro na frente vai ser um músico medíocre. Isso pode ter certeza. Porque a música, ela tem que, para ela render para o cara lá na frente, ele tem que estar integralmente na música. É assim que ele vai ganhar lá na frente. Não é ele botando o pé agora, dizendo: "Eu só vou se pagar 5%, eu vou se pagar 1.000. Só vou..." Isso aí, ele não vai crescer musicalmente. Não vai. A gente só ganha com a música quando a gente é todo ela. Nós somos integralmente músicos, amor ao que fazemos. Aí sim, eu posso dizer que eu comprei minha casa, minha vida, tudo que eu fiz foi com um amor à música. Então, pode ter certeza disso. Botou um negócio de graninha na frente. Olha, eu vou contar uma coisa ridícula. Eu não vou dizer o lugar, nem o santo quem é. Tem um lugar que eu fui tocar que tinha que fazer uma agenda para essas apresentações, nós vamos discutir, e a pessoa, o líder lá do trabalho, falou que no sábado ele não podia chamar os músicos dele. Mas por quê? Porque esses concertos que nós fazemos aqui são concertos com finalidades educacionais e não sei o quê. Esses músicos são funcionários públicos aqui, eles ganham muito pouco. Então, no sábado, eles não fazem concerto porque eles vão tocar em casamento, vão tocar na igreja e vão tocar no barzinho. Eu falei: bom, eu não sei nem o que dizer num caso desse. O camarada vai deixar de fazer uma coisa que pode acrescentar muito para ele, um concerto com o maestro Jaime Allen, né? Vamos falar com todas as letras. Você vai fazer um concerto com o Jaime Allen, você não vai fazer porque você vai tocar num casamento. Então, assim, claro que tem as prioridades, a coisa do casamento, tocar na noite, mas, gente, é só organizar. É só ter cuidados, manda um sub, dá lugar para um outro colega trabalhar. E isso é outra questão também, que não abre para o outro trabalhar. Quer pegar tudo. Esse músico vai ser medíocre a vida toda. Isso desculpa aí se tem alguém que faz isso aí, mas isso é... Mas eu acho que é bom, esse tipo de comentário é bom até para quem faz poder refletir. Eu acho que é uma coisa muito boa que a gente consiga fazer essa reflexão. Exatamente. Obrigado, viu, professor? Obrigado, Carceiro. Obrigado. Um abraço. Valeu, tudo de bom. Pronto. Jaime, eu vou ler as duas perguntas que tem aqui, tá? Aí, se você quiser, de repente, até dar uma sintetizada aí. Tá. Tá aqui. Eu quero fazer uma pergunta. O que ele indica, né, tipo dicas, para quem está começando
o processo de produção do seu próprio negócio, né? Eu imagino, de repente, do seu próprio trabalho, como artista. Né? A segunda pergunta, essa pergunta foi de Gabriel, e tem outra pergunta que foi do Kaique. Ele pergunta, gostaria de saber, de fazer uma pergunta, se der tempo, quais características ele considera importante para um arranjador? E quais dicas que ele daria para quem está começando? Então, assim, tem coisas parecidas aqui, né? Eu acho que a segunda pergunta dele é uma pergunta que vai bem parecida com a pergunta do Gabriel. Como começar uma produção, né, própria? Hoje cada um acha o seu jeito, né? Cada um acha o seu jeito. Tem que ter a sua turma, seus... Eu acho que criação independente depende muito de você ter grupo de trabalho, assim, você não, acho que ninguém hoje consegue dizer, não, vou fazer uma produção, ter um dinheiro no bolso, vou chamar os músicos, meus colegas para tocar. Vou bancar e tal. Então, essa dificuldade já existe, né? A questão financeira e tal. Então, fazer uma produção envolve você tem que envolver outras pessoas. Não pode fazer sozinho, sentar. Tem gente que, se for um gênio que vai sentar na frente do computador e vai gravar tudo, isso é uma coisa à parte. Agora, é muito difícil você se autoproduzir, mas é o que nós estamos mais fazendo hoje em dia. Com toda a dificuldade, né? Não sei se eu respondo a sua pergunta, fazer uma produção, uma autoprodução, é uma luta, uma coisa de gente guerreira. Tem que acreditar muito no seu trabalho. Você tem que acreditar que o seu trabalho realmente vai ter um diferencial e tal, porque se for para fazer um negocinho assim, mais ou menos, assim, vou fazer uma produção porque eu quero gravar e tal. Não, você tem que... Qual é a sua proposta? A sua proposta musical, ela tem que ser muito legal para valer a pena. Então, você nunca vai saber. Você tem que fazer. E se você vê que não deu certo, você fala, bom, eu posso tentar de novo. Mas procura saber, ouvir os outros, as críticas, saber por que não deu certo. E se deu certo, não fica achando também que você está com essa cocada toda, não. Porque você muita luta. É só isso que eu tenho que dizer. A autoprodução é muito difícil, muito difícil. Sozinho, então, é mais difícil ainda. Aí que ele pergunta sobre arranjo, o que mesmo? Como que é? Aí ele pergunta processo de produção e tal, deixa eu ver. Que características ele considera importante para um arranjador? Para um arranjador? Eu falei antes aqui, primeiro, ter ideias. O arranjo não pode ser apenas uma coisa técnica, né? Claro, conhecer os naipes, os instrumentos, né? As coisas que eu falei aqui anteriormente. Conhecer o grupo para o qual você vai escrever, saber as limitações deles e tirar o máximo que você pode. Não escrever o que eles não são capazes de tocar e tirar o máximo do que eles são capazes. Então, e outra coisa técnica, assim, de escrita, né? Tem várias maneiras que você pode escrever harmonias em clusters, ou você pode escrever harmonia com as vozes em contraponto, que vão compondo a harmonia. Então, são técnicas que o arranjador pode desenvolver. No meu caso, são técnicas desenvolvidas de forma autodidática. E, nos casos de vocês, como vocês estão estudando música, vocês vão ter uma orientação nesse sentido, no estudo de contraponto, estudo de harmonia. Isso tudo vai fazer parte das ferramentas que você vai utilizar. Mas o principal mesmo é ter ideias. Esse aí é o grande diferencial do arranjador. Maravilha, Jaime. Tem uma última pergunta, não sei se dá tempo, que é o seguinte. Eu sei que você já terminou citando isso, mas se tu quisesse encurtar, pergunta assim. Em se tratando de direção, pensando na banda para shows como um quebra-cabeça, aquilo que a gente tinha falado, né? Há muita resistência por parte dos músicos na hora de moldar para que se encaixe no conjunto. Isso aqui não ficou tão claro para mim, não. Como agir nessas situações? Não ficou tão clara a pergunta. Eu não sei, de repente, se seria essa coisa de
você ter que adaptar o músico a uma outra situação que não seja a zona de conforto dele? Alguma coisa talvez... Essa é uma boa pergunta, porque eu tenho uma história no caso da Bethânia espetacular. Não vou falar o nome do santo também. Você tem um conjunto, eu sempre tive a sorte de ter músicos todos muito engajados. Muito assim, disponíveis a conversar, disponíveis a entender ideias diferentes, de se esforçarem, enfim, vestir camisa. Você está perguntando se o músico veste camisa ou não, né? E, de repente, o músico é um peixe fora d'água. Então, eu tenho o caso de um músico que... rapidinho, vou tentar cantar rapidinho. Ele queria, de qualquer jeito, colocar um pandeirinho meia-lua, sabe esse pandeirinho meia-lua que bate aqui assim, né? E a música era um blues. Como era um negócio ternário, compasso ternário, a Bethânia começava a cantar, era um contrabaixo, uma bateria muito suave, com vassourinhas, os pratos abertos, já espraiando e tal. O pianista só calçando e tal, umas músicas assim, bem um blues, bicho, assim, toda fechada. Quando a música crescia, ele entrava com aquele pandeirinho, fazendo uma balada. E aí, assim, graças a Deus, o Bethânia falou assim: ô fulano, ninguém nunca falou nada para você, esse é um instrumento que a gente não usa aqui na nossa banda. Eu tinha que ter falado para você. Ele falou, desculpa, eu não sabia e tal. A Bethânia odeia pandeirinho, esse pandeirinho é a mesma. Ela odeia. Então, aí, pô, não pode. Tá ok, vou que botou lá. Aí vai de novo. Blues, aí quando vai. Tocar. Com o pandeirinho. Fulano, pelo amor de Deus, você esqueceu? Eu esqueci, não posso perder esse emprego. Pô, desculpa, patroa. Então, o cara não tá junto com a banda. Não tá. E sabe o que aconteceu? A Bethânia virou para mim e falou: Maestro, conversa com música. E ela saiu, conversa com ele, saiu. Né? Eu fui lá para explicar para ele que, cara, tem um diretor musical aqui. Sou eu. Eu estou pedindo para você guardar este pandeirinho. E se você não estiver gostando, essa que é o momento que assim, você é bonzinho, você é humilde, você não. Mas peraí. Cara, aqui é o seguinte, foi pedido para você, ninguém mandou você fazer. Foi pedido para você não utilizar esse instrumento. Essa música é um blues, você tem que conhecer, vai estudar o que é um blues. Você vai ver que não é uma balada italiana. Blues é outra coisa. Então, tive que ser didático, não sei o quê. E a Bethânia depois tirou o cara. Então, assim, eu não entendo isso. Esse é um tipo de músico que não se enquadra. Olha, bicho, eu tinha Juri Moreira na bateria, que é uma fera. Jorge Helder no contrabaixo. Precisa falar mais? Não. Somente. É isso. São as coisas acontece, né? Não tem, nem tudo é perfeito. Eita, é isso. Jaime, a gente está chegando no finalzinho. A gente alugou por muito tempo. Quero pedir desculpas aí por ter esticado, mas assim, eu acho que isso aí também retrata o interesse das pessoas pelo papo da gente, né? Por sua presença aqui. E beleza, queria muito, Jaime, assim, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a sua presença aqui em especial. Né? Queria deixar claro para todo mundo, gente, que Jaime veio aqui nessa parceria aqui com a gente. Ele sabe da situação, a gente não tem como pagar um cachê para ele. Né? Mas, assim, quero agradecer muito pela generosidade de você compartilhar com a gente esse teu conhecimento, de você dedicar essa noite aí para essa troca de experiência com a gente, Jaime. Saiba realmente que você já tinha um fã, sou eu, mas agora provavelmente você deve ter vários outros fãs. Né? Espero muito que você, daqui a um tempo, sei lá, quando isso aí passar, né? Essa loucura que a gente está vivendo, que quando você estiver por aqui em Recife, a gente tem a oportunidade de se encontrar, quem sabe de repente até marcar para te levar lá no campus da gente,
você Beleza. tocar com a gente alguma coisa, trazer um arranjo, tu bolar uma pegadinha para a gente lá, quem sabe a gente consegue concretizar essa ideia, né? Ah, Então, Maurício. assim, vou tentar cavar alguma coisa. Quando você estiver vindo para essas bandas de cá, me avisa para ver se eu consigo cavar alguma programação para te colocar aqui. Olha, eu que agradeço, Maurício, a você, a todos os meninos aí, e peço desculpas se eu peguei alguma coisa pesado, mas, assim, muitas vezes tem que falar mesmo, né? Mas é um imenso prazer. Gostaria muito de encontrar um dia com vocês, assim, é legal conversar assim, né, não presencial, só vendo ali aquele quadrinho, aquele quadradinho assim, mas eu sou adepto, e você sempre, né, da coisa viva, de a gente se relacionar, estar perto das pessoas, estar podendo transmitir isso, a pessoa sentir a sinceridade de como que é esse trabalho nosso, que é sofrido, que é difícil muitas vezes, é difícil começar uma carreira, é difícil aprender a tocar um instrumento direito, é difícil, tudo é difícil fazer uma produção de um disco. Então, o que eu posso dizer é que eu posso apoiar na medida do possível, o que eu puder, apoiar as pessoas, se eu puder. Se me convidar para ir dar uma canja, a gente vai lá dar uma canja. É uma maneira de incentivar, eu também tive pessoas que me incentivaram muito, como eu citei aí, sobre o Palito, o saxofonista, né? Então, os mais velhos me ajudaram. É isso, esse compartilhar é muito necessário na música. Então, na hora que vocês quiserem, estou aí. Falou, um imenso Maravilha, prazer Jaime. estar aqui com vocês. Muito obrigado. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem aqui no bate-papo com a gente. E, Jaime, saiba aí que vindo por essa banda daqui, chegar por aqui pelo Nordeste, tem uma pessoa que você pode contar, viu? Tá Provavelmente, a partir de agora, mais pessoas. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Obrigado Obrigado a todos. para todo mundo. Espero que todo mundo consiga ficar em casa aí, consiga se cuidar. A gente sabe da dificuldade realmente, que sabe que não é fácil, sabe que muita gente depende dessa coisa de tocar, de ganhar esse dinheiro, mas é muito importante que a gente consiga, de repente, pensar nisso, da gente se cuidar e cuidar das pessoas, né? A gente está nesse momento que cuidar da gente significa cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, o André até colocou aí, a vida é mais importante que tudo, né? Não adianta a gente agora se preocupar em pagar uma conta e amanhã a gente não ter vida, porque sem vida a gente não vai pagar mais conta nenhuma, né, daqui para frente. Então, vamos pensar nisso aí. Gente, um abraço para vocês. Jaime, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E uma boa noite para todo mundo. Vamos se falando. Obrigadão, um abraço a todos, tudo de bom, viu? Abraço. Valeu.